Olá, Conselho do Perito. Quanto e quando recebe o assistente técnico? O pessoal quer saber, né? Como é que funciona aí a remuneração do assistente técnico? Vamos lá, então. Gente, na nossa área, nós temos que pensar aí como fisioterapeutas, né? O fisioterapeuta atua basicamente em duas perícias, ou ele faz a perícia na pessoa, ou ele faz a perícia no local de trabalho, né? As perícias ergonômicas, que são as mais clássicas aí que acontecem. Dentro disso, a gente tem que pensar que alguns processos, né, em alguns estados, porque a justiça não é uniforme, né, ela não é uniforme, vai ter processos que vai ter uma perícia só e nessa uma perícia acontece tudo. Acontece a perícia de ergonomia e a perícia na pessoa. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. E haverão outros processos onde vai ter duas perícias, né? Vai ter uma perícia de saúde, envolvendo a avaliação física do autor, e talvez uma perícia de ergonomia separada. Então, isso na Justiça do Trabalho. Na Justiça Previdenciária, ela vai ter uma perícia só na pessoa, no DPVAT também, e nessas outras aí, isenção fiscal, fazenda pública, tudo funciona da mesma maneira. Quanto que ele recebe? Bom, aí a gente tem que pensar de que lado nós vamos estar atuando, porque a remuneração pela parte do autor e pela parte do réu é diferente. Se nós for pensar na área trabalhista e na área previdenciária, o autor da ação é pessoa humilde, muitas vezes beneficiário da justiça gratuita. Então ele não consegue te pagar, né? Ele não vai conseguir pagar o que você vai pedir de honorários. Qual que é a solução? A solução é trabalhar por contrato de risco e cobrar um percentual no valor final da causa. Mas e como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer um contrato lá com o autor, junto com o advogado, e vai estipular um percentual. Douglas, mas isso é muito complicado, porque aí nós vamos entrar na segunda parte, que é quando que eu vou receber, né? Você vai receber no final, quando terminar o processo. Mas e aí? Pois é. Na área previdenciária, o processo rola 1 ano, mais ou menos. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Na área trabalhista, 3, 4, 5 anos, às vezes, dependendo o tamanho da ação. Então você tem que pensar que um percentual é ruim. Depende. Se nós cobramos entre 5% e 10%, que é o que o mercado aceita, eu particularmente cobro 8%. Mas se eu cobro 8% de uma ação de 100 mil reais, são 8 mil. Será que é ruim? Eu não acho. Mas eu vou ter que esperar sim, porque perícia é transição de carreira, você tem que plantar para colher depois. Mas eu tô falando uma ação de 100 mil, mas e se a ação é de 1 milhão, 200, 300 mil, que essas ações de doença ocupacional, elas às vezes vão nesse patamar. E aí na área previdenciária? Bom, na área previdenciária, se você cobrar 8% e o processo demorar 1 ano e o cara ganhar, né, o autor ganhar, no mínimo ele vai receber 12, 13 meses de indenização em cima de um salário mínimo, vai dar mais ou menos uns 13 mil reais. E se você cobrar 8%, você vai dar um pouquinho mais de R$ 1.000, que é mais ou menos um salário mínimo, que é o que o mercado aceita. Então é normal, o advogado sabe que o perito, quando ele for contratar um perito, dependendo da complexidade do processo, da perícia, ele vai pagar 1, 2, até 3 salários mínimos. Né? Então, nessa nossa área, né? Na área, por exemplo, outras áreas são bem piores a remuneração e outras melhores. Eu sei de perícias grafotécnicas aí que, sei lá, pagam 15 mil reais uma perícia. Uma assistência, melhor dizendo. Então, é um valor bem expressivo. Então, assim, você tem que pensar que quanto você vai receber. O fisioterapeuta, o correto seria praticar o referencial honorários. Mas hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, outubro de 2021, nós não temos no nosso referencial algo referente à perícia propriamente dita, à assistência técnica. Nós temos a consulta, né? Quanto que é uma consulta do fisioterapeuta? Tem lá 150 CH, se eu não me engano. Mas aí é um parâmetro ruim, porque consulta você vai ter só na jurisconsultoria propriamente dita, não vai ter. Na assistência você tem a consulta também, mas são outros trabalhos. Então eu acho que o correto é você trabalhar como o mercado entende, salários mínimos.
um salário e meio, 2 salários, 3 salários. Eu já tive assistência de 3 salários, onde era um processo grande, muito comprido. O cara tinha lá 5, 6 segmentos corporais que ele estava cobrando. Então você tem é muito grande, né? Então é complicado nesse sentido. Então você tem que cobrar mais. E já tive casos também que era simplesinho, uma assistência técnica de uma patologia de punho numa pessoa que faz uma montagem. Uma tarefa para analisar, um segmento, aí você pode cobrar um salário, porque é tranquilo, é papum ali, sabe? Então, tudo vai depender do tamanho do trabalho, de quanto tempo você tem que investir ali para desenvolver aquele trabalho. E quando você recebe, quando é que você vai receber se o trabalho for em salários mínimos? Eu costumo combinar com o meu cliente, e eu faço bastante trabalho de assistência técnica, normalmente para empresas, né? Eu cobro 50% do valor até o dia da perícia, né? Porque afinal de contas eu reservei a agenda para esse trabalho. Então, até o dia que a perícia vai acontecer, você tem que ter um depósito, um boleto, um Pix de 50% do valor. E os outros 50% na entrega do documento. Só entreguei o parecer, tá aqui, 50%. Cara, é normal. Eu já tive cliente que pediu para parcelar mais, sim, não tem problema. 50% no ato da perícia, 25% na entrega do documento e 25% 30 dias depois. Não há porquê. Agora, mais que isso, já acho que um parcelamento maior não faz sentido, porque o valor não é tão grande para uma empresa pagar, né? A empresa ela tem condições de arcar aí com o valor nesse sentido aí. Quer dizer, Douglas, que você nunca fez assistência para o autor da ação recebendo antes, né, ou pactuando um valor? Você sempre trabalha com percentual? Não. Eu tenho escritório de advocacia que atende bancários, que o bancário, na área previdenciária, que o bancário me contrata como assistente técnico dele e paga. Ah, por que ele não quer um percentual? Ah, porque às vezes o valor do bancário, né, são bem expressivos aí nessa parte previdenciária. Então, pagar um percentual não vale a pena, né? Então, eles acabam contratando a gente para fazer esse trabalho tranquilamente. Então, o assistente técnico ele recebe em percentual ou em valor que ele acorda, né? Ele fecha um valor ali e você paga. Então o mercado trabalha muito bem com o salário mínimo. Muito tranquilo, assim. O pessoal entende. Padronizou aí, o engenheiro cobra assim, o médico cobra assim, todo mundo cobra mais ou menos igual, então facilita, né? E enfim, ainda não temos o nosso referencial, algo que fale nesse sentido. Espero que tenha gostado do vídeo. Se tu tiver no YouTube, me dá um joinha. Se tiver no Instagram, me dá um coraçãozinho. Comenta aqui embaixo como é que tu cobras, como é que tu trabalha nesse sentido aí. Salva esse vídeo, é importante, talvez te ajude. Compartilha com algum colega que não sabia como fazer. Se tiver no podcast, printa e me marca. Eu gosto de saber o que vocês estão achando do Conselho do Perito. Valeu? Fui!